Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O Apocalipse quer dizer revelação, amém? Apocalipse quer dizer revelação, a revelação que Deus deixou. Você vê como Deus cuida de nós. Jesus partiu, foi embora, mas Ele deixou a gente com a instrução. Ele deixou para a gente seguir a palavra dEle, para quando Ele voltar, Ele colher aquilo que Ele plantou, que foi o amor, e você foi uma dessas pessoas. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra nos edifica cada dia. Por isso, meu Pai, nós não podemos deixar nada interferir nessa palavra, em chegar à Tua casa, para ouvir no altar da graça. Obrigado, Senhor, por ter me trazido para a revelação da graça. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esses membros maravilhosos que o Senhor preparou desde a época da Tua serva, a Bispa Lúcia, Senhor. Abençoa esse ministério cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 ao 5, fala para os incrédulos? Não. João estava na ilha de Patmos, ele estava exilado, ele já tinha passado por aquele processo que nós falamos, que tentaram queimar ele, botar ele dentro de um caldeirão para queimar o servo de Deus. Mas quando Deus não quer, ninguém toca. Então jogaram ele dentro de um caldeirão cheio de óleo, para ele morrer queimado. E quando eles viram, ele estava olhando para todo mundo. Amém? Porque o Senhor estava com ele ali. E ele foi tirado dali, e o rei passou vergonha. E o rei e todo aquele povo que estava querendo já adorar ele, porque ele não morreu. Imagina, botar você dentro de um caldeirão assim de óleo fervendo, jogar você dentro e você não morrer. Só Deus tem poder para isso, amar. Então tiraram ele, aí o rei falou: olha, para ninguém ficar adorando ele, para ninguém botar ele como rei, vamos botar ele escondido. Jogou ele lá na ilha de Patmos, uma ilha que ninguém ia. Mas Deus, já era plano de Deus. Lá ele escreveu o Apocalipse. Então, quando ele fala aqui, é para a igreja, para nós hoje. Ele falou naquela época para as 7 igrejas. Hoje ele fala para nós. Nós somos a igreja do século 21. Amém? Então diz assim, ó, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O Senhor Jesus falou para ele: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Eu estou só lendo o início, já vou chegar no 4. Vou só ler isso aqui, ó, para você entender. Nós vamos ler no 4, no versículo 4, mas eu estou lendo isso aqui para você prestar atenção aqui, ó. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem é essa pessoa? Jesus, ele anda. Jesus está aqui. Amém? A estrela. Ele é a estrela. E ele disse, ó, conheço as tuas obras. Ele conhece tudo da igreja. Quando ele mandou que o João escrevesse, ele sabia a igreja que estava sendo fiel, a igreja que estava certa, mas também estava com problema. E ele vai começar por Éfeso. E ele diz aqui no versículo 4. No versículo 4, ele diz aqui, ó: lembra-te, pois, não, tenho porém contra ti, que abandonaste o quê? Está vendo? Ele mandou que João escrevesse a igreja de Éfeso. Por quê? A igreja de Éfeso foi a primeira. São 7 igrejas: Éfeso, Tiatira, tem outras também, Esmirna, né? Então, são 7 igrejas, mas ele começou por essa. Ele diz: conheça as tuas obras, mas tenho contra ti uma coisa,
que deixaste o teu primeiro amor. Ai, que tristeza. Era uma igreja que ele elogiava, que Paulo elogiou essa igreja. Mas aqui ela já estava perdendo o vínculo. Ela começou bem, mas aqui João fala, ó, através do Espírito Santo: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que coisa triste, né? Uma igreja que começou bem. Ela começou bem. Ela foi elogiada por Paulo. Nós vamos ver quando Paulo elogia Éfeso. Mas como Paulo já tinha morrido, já tinha passado tudo, e a igreja começou... Porque a gente que dirige igreja, pastores, a gente tem que estar numa vigilância tremenda. Por isso que eu digo para você, às vezes eu quero até conversar com você mais tempo, mas não dá, é muita coisa para resolver. Então você tem que estar ativo, porque você tem que vigiar a igreja do Senhor. Eu, como pastora, tudo vai cair sobre mim. Ana, se acontecer qualquer coisa, a pessoa vai dizer: cadê o pastor? Ana, entendeu? Então, aqui ele está dizendo, ó, tenho, porém, contra ti, igreja. Deus está falando aí. Que deixaste o teu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É aquele amor que quando você vem para Jesus a primeira vez, você fica doido que chega domingo para você vir na igreja, não é assim? Você fica assim, ai, eu lembro quando eu me converti, eu era chata. Eu ficava olhando a hora, doida para chegar na igreja, para poder ouvir a palavra, eu tinha fome. Então, esse primeiro amor, a igreja tinha deixado de Éfeso. Você vê que era uma igreja, ela era bem centralizada, ela estava numa região que era de muito comércio, muita loja, e tinha uma coisa, tinha um templo chamado Diana, nessa cidade, e essa igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha outras denominações, e eles adoravam a deusa Diana. Eles faziam medalhas, eles faziam bonecos com a imagem da deusa. E Paulo sofreu muito para pregar lá nessa igreja, para fundar a igreja. Quando estava tudo certinho, ele viajava, ele era missionário. Então, ele elogiava, mas aqui o Senhor Jesus já está repreendendo ela. Por que que Deus repreende a gente? Porque Ele ama. Você não repreende seu filho? Ou você deixa seu filho fazer o que ele quer? Não, você tem que ensinar, você tem que repreender seu filho. Tem que ter uma disciplina, tem que ter uma hierarquia. Ele tem que te respeitar como pai, como mãe, como filho. Ana, então, o que aconteceu? Abre sua Bíblia aqui em Atos. Aqui, ó. Em Atos não, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Depois de Gálatas. Depois de Gálatas. Efésios capítulo 1. Você veja que Paulo aqui está dirigindo a igreja como uma igreja abençoada. Realmente, naquela época que Paulo estava lá, mas já estava se perdendo o primeiro amor naquela igreja. Então ele diz aqui, ó, Éfeso capítulo 1, versículo 15. 1:15. Diz assim: Paulo ora pelos crentes. Diz assim, Paulo ora pelos incrédulos? Não. Paulo ora pelos crentes. Acharam? Diz assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você vê que Paulo aqui estava elogiando a igreja de Éfeso. E aqui em Apocalipse, Deus estava cobrando deles: esqueceste teu primeiro amor. É o caso que você vê muitas pessoas hoje. Aquela igreja estava bem, e de repente começou a entrar uma frieza dentro da igreja.
E Deus está dizendo assim, olha, eu tenho contra ti, eu conheço as suas obras, eu sei que vocês são fiéis, eu sei que você vem até a minha casa aos domingos, eu sei que vocês vêm, mas quando você ora a mim, já não é a mesma coisa. Tem pessoas assim que está fria, está fria da fé, ela pode até vir à igreja, mas está fria. Isso é um perigo. Então, essa igreja estava todos, não era um só não, todos. O João fala aqui, tenho porém contra ti, igreja, a igreja, o corpo da igreja, que vocês deixaste o primeiro amor. Cadê aquele amor que vocês tinham que Paulo falava? Paulo fala aqui, que ele até orava, que era uma igreja unida, que chegava junto. Graças a Deus, a Igreja Universo em Cristo, agora, ela está pegando o amor verdadeiro. Quando, de repente, aconteceu o que aconteceu com a bispa, nós ficamos todos pasmados. Sim ou não? Porque nós estávamos caminhando com ela, Ana, e de repente para tudo, morre, você fica em choque. Ana, é verdade, Ana? Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Como é que eu ia assumir a igreja se eu estava em choque? Não entendia nada que tinha acontecido. Mas Deus me segurou. Ele me mostrou o amor da igreja. Amém? Então, hoje nós estamos aqui, nós estamos unidos. Por que eu gosto de fazer essas festas? Por que eu gosto de unir o povo de Deus? Porque é a igreja de Deus, é a família da... Nós, da Igreja Universo em Cristo, somos a família da fé. Nós falamos esse slogan que a bispa deixou, a família da fé. E tem muitas igrejas que estão inventando também, mas não duvido que tenha a mesma fé que a gente. A fé tem que ter primeiro o amor, a sinceridade, não fingida. O amor não pode ser fingido, mesmo porque Deus conhece. Você viu? Ele diz, conheça as tuas obras. Aí, cada igreja Deus sabia qual era o problema que estava enfrentando, porque tinha passado aqueles anos todos, as pessoas começam a se acomodar. Por isso que na Igreja Universo em Cristo eu falo para vocês, venha às quarta-feiras buscar a sua resolver seus problemas. Domingo é a doutrina, você não pode faltar. Mas tem pessoas que esqueceram. Ela botou Jesus em terceiro lugar. Não, ontem eu curti o jogo do Flamengo, estou cansado, vou para a igreja não. Você deixou Jesus em terceiro e quarto lugar. Aí é que mora o perigo. Tem pessoas aqui, ó, tá aí, ó, camisa do Flamengo, mas está aqui, ó, viu? Parabéns, Deus abençoe. Você colocou o primeiro lugar Jesus. Verdade. Eu sou flamenguista, mas eu não sou doente. Aí a Gilsa me ligou ontem, pastora, está vendo o jogo? Eu falei, não, estou estudando a palavra. Mas eu estudava a palavra, mas estava de olho no radinho lá. Aí o radinho, gol! Oh, explodiu tudo. Aí eu falei, graças a Deus, deixa eu continuar aqui, porque Jesus já fez a obra. Amém? A gente tem que ser sábio. A mente de Cristo. Mas tem pessoas, não, parrei muito, estou cansado, vou para a igreja não. E se viesse a igreja, estava assim, ó. Não aprender nada. E Deus está dizendo assim, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso é deixar o primeiro amor. Você está deixando Jesus. Agora, se você está doente, está operado, está mancando, meu Deus do céu, mas tem gente mesmo assim, vem, né? Ele está no caminho certo. Nada pode interferir a sua vida para a casa do Senhor, a não ser que você esteja doente, a não ser que você esteja com a coisa marcada, com a consulta, não é? Deus entende. Agora, você ficar em casa dormindo e não vem na casa do Senhor, você diz que é membro. Então você está deixando o primeiro amor. Aquele primeiro amor quando você se converteu. Nossa, poxa, só tem qual dia que tem na igreja? Só quartas e domingos. Só esses 2 dias. Tinha que ter mais. Ana,
Porque você está com seu coração ardendo. O Espírito Santo está em você. A igreja de Atos dos Apóstolos, quando ela começou, o povo glorificava a Deus, e o fogo descia. Cadê aquele fogo? Ia se acabando, ia se apagando. Aí Paulo falou, vocês são bons, elogiou a igreja aqui, mas lá em Apocalipse, o pau comeu. Amém? Por que isso? Porque a gente não vigia. Nós que somos da graça do Senhor, da graça e da verdade, nós temos que estar firme com Jesus, em primeiro lugar. Porque se você está firme com Jesus, tudo vai vir na sua mão. A Bíblia diz que quando você está bem com Deus, a bênção corre atrás de você. Não é você correr atrás da bênção com campanha, é ela correr até você. Amém? Quando que acontece isso? Quando eu estou em comunhão com o Senhor. Aleluia. Quando você chega na igreja, começa a sentir o louvor, você já começa a sentir a presença de Deus, é ou não é? Então, você está o quê? Com o seu coração ardendo de paixão por Jesus. Você tem que estar apaixonado por Ele. É a primeira vez que a gente vem na igreja, é uma paixão, né? E todos os hinos a gente quer cantar junto, é ou não? É aquela coisa, é um amor fervoroso. E essa igreja tinha perdido. E ele disse, arrepende-te, porque senão eu vou afastar de você o candeeiro. O que é o candeeiro? O Espírito Santo. É Ele que ilumina. Quando você pega um candeeiro, coloca pendurado lá na sala, ilumina toda a casa, é ou não é? Então a sua luz se apaga diante de Deus. E nós temos que estar assim, igual aquela árvore ali, ó, pisca-pisca, ó. Aleluia! 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 O próprio Senhor Jesus sentia isso, gente. O próprio Senhor Jesus falou isso. Abra sua Bíblia aí em Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. O próprio Senhor Jesus fala. Então, nós não podemos ser como a igreja de Éfeso. Nós temos que permanecer nesse fogo ardente. Domingo, todo mundo na igreja. Olha, você veja, a nossa igreja, você sabe que tem pessoas, quando eu falo o horário da nossa igreja, ele fala, que bom, né, pastor, esse horário, né? Eu digo, principalmente agora, nesse calor, né? Eu digo, pois é. Quando dá 11 horas, está todo mundo em casa. Né? Eles estão elogiando. Eu falei, quem escolheu foi o próprio povo. Amém? Vocês escolheram o horário e vocês estão sendo elogiados. Puxa vida, que horário bom, né? Todo mundo topou, eu digo, todo mundo. Amém? Na minha igreja, assim, quando um puxa a alavanca, vem todo mundo atrás. Aleluia! Então, Isaías 29, 13. Deixa eu abrir a minha aqui. Isaías 29, 13. Olha o que diz aqui, ó. O próprio Senhor Jesus confirmou o que Isaías falou. O profeta Isaías, que era o homem de Deus que estava aí para fazer a obra dele mesmo. 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de... e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Está vendo? Aprendeu o mandamento de homens. Você primeiro aprendeu a palavra de Deus, depois você começa a dar ouvido. Nós temos que ter uma paixão por Jesus. Nós temos que estar apaixonado por Ele. Quando você conhece alguém, você fica apaixonado por aquela pessoa, né? Você tem que ter esse primeiro amor por Jesus. E muitos não tem mais. Não é só nessa igreja, não, é em todas as igrejas. E Deus está revelando aqui. O Apocalipse não é para o povo incrédulo do mundo, é para a igreja. É para a edificação da igreja hoje. Porque Jesus está voltando. E Jesus confirma o que o profeta falou.
Mateus 15, 7 e 9. Mateus, Evangelho. Livro de Mateus, o primeiro Evangelho foi escrito por Mateus 15, 7 e 9. O Senhor Jesus estava na terra, no seu corpo de carne, e muitos fariseus queriam mostrar para Jesus que ele tinha Deus, mas eles não tinham Deus, porque eles não reconheceram o Senhor Jesus. Então Jesus chamou eles de hipócritas. Falou assim, ó: hipócritas, bem profetizou quem? Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo? Está vendo? O próprio Senhor Jesus falou para ver se eles acordavam. Jesus é como se fosse Paulo hoje pregando para a gente. Jesus veio para os judeus. Então Jesus ensinava. Quando ele curava as pessoas, ele dizia: vai até o sacerdote e mostra ao sacerdote. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus estava mostrando a ele que ele era o Messias. Amém? Que Isaías falava, ele era o Messias que ele estava esperando, mas eles estavam tão cegos, tão por dinheiro, por ganância, que eles rejeitaram Jesus. Então, Jesus disse: bem falaste Isaías, o profeta a vosso respeito, hipócritas. Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa falsa. E quando Jesus falava fariseu hipócrita, ele era hipócrita 2 vezes. Amém? Ele era hipócrita 2 vezes, porque ele era metido a ser santo, mas ele não era. E depois ainda era falso. Então, nós temos que ter essa sinceridade, porque Deus sabe tudo. Ele sabe o que está passando agora no teu coração. Ele sabe o teu pensamento. Ele diz: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então você tem que ter esse primeiro amor. Vamos alimentar esse primeiro amor. Como é que eu alimento, pastora, esse primeiro amor? Estando na casa do Senhor, estando ouvindo a palavra. Ah, mas você pode sair, você pode ir para o seu cinema, você pode sair com a sua família, pode tomar um banho de praia, não tem nada a ver. Amém? Mas você tem que entender que domingo é o dia de quem? Do Senhor. Tem que estar na casa dele. Se você deixa isso de lado, você começa a ficar frio, você começa a ficar com preguiça, não vem mais na casa de Deus. Começa quando chega aqui e acha: ih, fulano hoje não falou comigo direito. Já vem com o espírito do mundo. Ana. Mas quando você está no primeiro amor, você está em comunhão, você chega: oi, fulano, vamos tomar um café ali, vamos embora. Estou com saudade de ti. Ana, isso é comunhão. Deus quer que a igreja e o universo em Cristo tenha essa comunhão. Nós fomos abalados com a morte da bicha, mas nós já levantamos. Por quê? Ela está na glória, mas nós estamos dando conta da igreja que ela deixou. Aleluia! Glória a Deus! Nós não fomos covardes. Nós não fomos covardes. Nós abençoamos o ministério do Senhor. Abre a sua Bíblia no Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Deus se alegra quando a gente compartilha, quando a gente divide. Eu procuro fazer o melhor. Você sabe que quando a bispa falava assim, a família da fé, lembra que ela falava? Olá, povo de Deus, a família da fé. Que lindo, né? Ela tinha um amor apaixonado por vocês. E ela dizia para mim: Lu, cuida da igreja para mim. Eu tenho um amor muito grande a eles, não quero que eles se preocupem com nada. Você vê que é amor, né? Então, Deus honrou a fé dela. Deus ela não largou a igreja, vendeu a igreja para não sei para quem, saiu daqui e foi adorar outros deuses, não. Ela foi firme até o final. Amém? E a família dela tinha tanto ciúme dela com a igreja, porque
ela falou para mim, a minha família tem ciúme do meu amor para com a igreja. Quer dizer, nunca ligaram para ela, mas tinha ciúme. Tinha inveja mesmo. Ciúme é quando a gente ama. Eles tinham inveja mesmo. E no dia que ela faleceu, a irmã dela ligou para mim, eu chorando, ela falou, ó, fala pro povo, fala para a família, deboche, olha, fala para a família dela, a família da fé, que ela morreu. Tá vendo? Deboche. Eu falei, vou falar com todo carinho. Ela amava a família da fé. Então, nós temos que conservar esse amor que ela deixou. Tem que conservar. Muitos não quiseram. Não, quero saber mais. Vou mais. É o Todo-Poderoso. Quero mais. Quero saber da igreja Universo de Cristo, mais não. Eu agora estou na igreja renascer, não sei o que, renascer das contas. Vai atrás. A graça do Senhor está aqui. Para, onde tu caíste? Você que está me ouvindo em casa, que abandonou a igreja, que saiu fora da igreja, arrepende-te. Apocalipse 2, versículo 4. Enquanto se pode achar. A igreja, aqui está o corpo de Cristo. Temos que andar juntos. Por que eu faço a comemoração dos aniversariantes? Por que eu faço a nossa festa de Natal? Porque isso é a família da fé. É trazer você para junto de nós, para a gente ficar todo mundo junto, amém? Chega aqui, Deus abençoa, porque Deus gosta de união entre os discípulos. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Eles pensavam iguais, mas eram unidos. Eles, quando se juntavam, era o quê? Para orar ao Senhor, amém? Então, assim somos nós. Eu tenho o meu jeito de pensar, você pode não gostar do meu jeito de pensar, mas você sabe que eu sou uma mulher de Deus. Eu sei que você tem o seu jeito de pensar, eu sei que você é uma mulher de Deus, amém? Então, quando a gente se une aqui para ouvir a palavra, para a gente adorar a Deus, para a gente viver junto. E aqui é o seguinte, um precisa, todos ajudam, amém? É esse amor que Deus está falando, que muitos perderam, não vem mais. Ah não, estava lá no Maracanã, ei, gol, Flamengo! Aí chega, oi, não para a igreja não, a carne esbanjou bastante, aí não tem força, já caíste, meu irmão, já caíste. Arrepende-te, ele fala aqui, arrepende-te, senão eu vou tirar o candeeiro. E quando Deus tira o candeeiro, meu amigo, você se torna a pessoa mais frustrada do mundo. Não tem médico, não tem psicólogo, não tem doutor nenhum que dê jeito no teu coração. Você fica frustrado. Nada alegra teu coração mais. Tu está morto. Graças a Deus que nós estamos buscando a palavra de Deus. Aleluia! Diz assim, ó. A intimidade de quem? Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Amém? O que diz aqui? Intimidade é para aqueles que têm temor a Deus. Deus só vai revelar as coisas que Ele vai fazer na tua vida se você tiver intimidade com Ele. É como um pai de família. Eu tenho responsabilidade com o meu filho, com a minha filha. Eu tenho que dar o melhor para eles. É ou não é? Agora, se a pessoa não quer, aí eu não posso fazer nada. Mas Deus está dizendo, ó, eu quero compartilhar com vocês, aqui no Salmo 25. Através do rei Davi, ele quer compartilhar, ele quer mostrar a revelação para você. Hoje a Beth chegou aqui e falou assim, pastora, eu acredito que hoje Deus me deu um livramento. Eu falei, por quê? Ela disse, olha, eu fui sair de casa, foi ontem, né? Ontem, né? Do cartão. Hoje de manhã.
Ah. Tá vendo? Deus quis que ela voltasse naquela hora. Amém? Às vezes a gente xinga, né? Às vezes a gente está no ponto do ônibus, o ônibus passa, desgraçado. Ana, mas às vezes ali Deus deu um livramento a gente não sabe. É verdade ou não é? É verdade. Deus está dizendo assim, vou segurar ela, senão ela vai, ela é teimosa. Vou segurar minha filha, senão ela vai ser assaltada ali. É verdade. Aí a pessoa xinga o motorista, xinga a mãe, filha disso, filha daquilo. E o pobre do motorista não tem nada a ver com essa situação. E é Deus que está guardando ela. Mesma coisa é o Uber. A mesma coisa é o trem. A mesma coisa, você vai fazer uma coisa, aí você vai no caixa eletrônico, aí alguma coisa diz assim, não vai agora não, espera. Aí a pessoa vai e é assaltada. Troca o cartão dela na hora lá. Não vigiou. Tem que vigiar. Amém? Deus te dá livramento. Ele revela para você. Vai não. Então, acontece com a gente, não é? Uma vez eu estava esperando o Uber não vinha, eu falei, meu Deus, mas que coisa, está repreendido. Aí eu lembrei, eu falei, Senhor, perdoa, meu Pai, porque sei lá se era o homem que não ia me sequestrar ou não. Meu sobrinho fica assim, tia, a senhora vai pegar que hora o Uber? Eu falei, tá hora. Eu vou ficar olhando a senhora. Eu digo, fica me olhando não. Vou vigiando, onde a senhora está, eu vou acompanhando. Sou alguma velha decrépita. Aí ele, não tia, só para acompanhar. Mas ele está certo, não está? Está certo, é que a gente é rebelde mesmo. A carne, maldita carne desgraçada. Mas eu vou servir o meu Senhor. Vou servir o meu Senhor. Abre a sua Bíblia em Provérbio 1, depois de Salmo. Provérbio 1, 7 e 9. É assim, pessoal. As pessoas não prestam atenção. Tem crente aí, os cristãos, que eles estão dormindo. Eles estão deixando o primeiro amor para trás. E Deus não quer isso. Ele está te alertando. Da nossa igreja também. Amém? Tem nada a ver com os outros, não. Tem que ver com a minha igreja. Então, quando a pastora liga, não é que a pastora está olhando, está cuidando. A pastora quer tomar conta da minha vida, não. Eu estou zelando pela tua alma. Porque um dia, Deus vai cobrar de mim. Ele vai dizer, poxa, a minha serva estava doente, você não ligou, você não fez isso. Você vê que eu vou nos hospitais, Ana, eu vou visitar a pessoa, por quê? Porque eu me preocupo, eu sou uma pastora. Então, eu amo as almas. Então, eu tenho esse amor, eu tenho essa paixão. Eu saio, eu vou de trem. Outro dia, eu peguei um ônibus, o homem ficou admirado da pastora saltar de ônibus. Ele falou, a pastora, a senhora de ônibus? Eu digo, sim, por quê? Não, porque a senhora não tem carro? Eu digo, não, já tive carro, não tenho carro, não quero carro não. E tenho um carro na igreja. Eu amo a obra de Deus, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo, agora eu tenho que vigiar, porque se eu deixar minha carne, eu vi o jogo ontem, vou para a igreja, cansado, farriou bastante, aí depois vem a consciência, aí a consciência começa, puxa vida, podia ter ido à igreja, né? Aí começa remoendo aquilo dentro da pessoa. Tem que pedir perdão a Deus. A casa de Deus é casa de oração, é casa para você aprender a palavra. Não deixe de vir na igreja, mesmo que você venha dormindo, mas você vem. É verdade. Chega aqui, Deus vai fazer igual Pedro. Pedro, acorda, Pedro. Pedro está lá. Pedro, acorda, Pedro. Pedro está lá e Jesus foi preso e ele não viu. Ainda quis arrancar a orelha do homem. Entendeu? Então, 1:7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, quem são os loucos? Os que desprezam a sabedoria e o quê?
O ensino, aí diz no versículo 8: filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça. O que é um diadema? É um arco que você bota aqui na cabeça, né? Um diadema é um arcozinho, né? Que você bota aqui. Quer dizer, todo mundo vê aquele arco, né? Quando você põe. Não é chifre não, hein, pessoal? Não é chifre não. Chifre é um arco. Então, é como um diadema. Ele está fazendo uma comparação. Quando a mulher botava um diadema, ela ficava bonita, ela chamava atenção, né? Então, esse diadema é a palavra, é o ensinamento, Deus te guiando, é a sua mente, Ele vai guiando a sua mente. Amém? Então, isso é o que diz a palavra de Deus. Você tem que passar por isso. Você tem que aprender essa sabedoria. Não é a sabedoria do povo lá fora, não. Eu vou dizer para vocês o que era. Vamos ver se vocês acertam. Que eu devo ter deixado lá dentro. Ó, Timóteo estava desanimado. Ele era pastor da igreja. Então, Timóteo estava tão desanimado com os acontecimentos, ele era jovem, e o povo estava começando a largar a igreja. Aí ele estava desanimado, aí Paulo fala para ele, ó, não fica assim. Timóteo, não fica assim. Continua a sua fé, meu amigo. Você foi criado na graça. Você não foi criado com outras pessoas, você foi criado na graça. A sua mãe, a sua avó eram mulheres de Deus. Continua. E ele deu uma força. Quando você chega aqui na igreja que está desanimado, o que o seu irmão tem que fazer? Não, fulano, você vai se dar bem. Não, isso passa. Você não dá essa força para o seu irmão? Tem que dar. Se você não der, você está deixando de fortalecer o teu irmão. Viu como é importante você estar na família da fé? É importante. Hoje, muitas igrejas, as pessoas vão na igreja e não falam nenhum com os outros. É ou não é? Passa por um, fala. Você tem que estar em comunhão com a igreja e com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Você tem que estar nessa comunhão. Abre aí. Efésios 4:1. Efésios 4, capítulo 4, 1. Então, Deus te chamou para você viver na graça. Deus me tirou do sistema religioso para viver essa graça. Vocês estão antes de mim até. Né? Porque quando eu cheguei aqui, vocês já... né? Quando eu cheguei aqui, vocês já... Tá vendo? Tá vendo? É isso aí. E o Senhor também já estava. Então, Efésios 4:1. Mas, por vontade do Senhor e por vontade da nossa bispa, eu estou aqui. Quem entendeu, está recebendo a vitória. Quem não entendeu, está comendo um pouquinho. Porque poderia estar com a gente. Ana, porque a obra não é da bispa, a obra não é de Renato Suete, a obra não é de ninguém, é do Senhor. É do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Esse é o nosso querido Deus. Efésios 4. Deixa a pastora achar. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, porém, ó prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que foste chamados. Está vendo? Eu fui chamado, você foi chamado para estar aqui na igreja. Então você tem que continuar amando, respeitando a igreja, respeitando os mandamentos da casa do Senhor, não dando ouvido que a mídia fala. Tem muita gente que fica só ouvindo a mídia, só ouvindo pastores da mídia dizendo que não é para dar o dízimo, que não é mais para ter igreja, que não é mais nada. Vai atrás,
Tu vai morrer com os burros na água. Tem que ir através do Espírito Santo e da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que congregar, então você tem que congregar. A palavra de Deus diz que você tem que ser dizimista, então você tem que ser dizimista. Agora, o que Deus não quer é que você dê o dízimo com raiva. É que você venha para a igreja, vou dar o dízimo, a luz me mata. Está repreendido. O dízimo é do Senhor, tenha respeito, tenha reverência às coisas de Deus. João 21. Evangelho, João 21. Abra sua Bíblia aí, João 21. Gente, as pessoas estão brincando com Deus, deixa Deus em segundo plano. João 21, 15 e 17. Eu fico triste, quando a pessoa não vem à igreja, eu fico triste. Se eu como pastora fico triste, imagina Deus. Agora, se você está dizendo, pastor, eu não vim domingo, tem pessoas que ligam para mim e falam assim, pastor, eu não vim domingo porque eu estava gripada, estava assim, aí é diferente, é ou não é? Ah, pastor, eu não vim na igreja porque, sabe por quê? Porque eu acordei tarde, perdi a hora, porque não sei, porque não vem para cá, não falar comigo não. Fica por lá mesmo. Fica por lá, é você e Deus, amém? Agora, se a pessoa está doente, é outra coisa. Se a pessoa está fazendo uma coisa que tem que ser, não pode, é um trabalho, é ou não? É diferente, você está... É o que ele está dizendo aqui, deixaste o amor, o primeiro amor. Não é mais o primeiro amor mesmo, você está sentindo não. Agora o que você está sentindo é carne mesmo, é mundo, mundano. É um pé no mundo, um pé na igreja. E Jesus está falando aqui através de Apocalipse 2:4. Diz assim, ó. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus, Simão, Pedro, Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. A última vez, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele ter dito pela terceira vez. Por que Pedro se entristeceu? Você sabe por quê? Por quê? Quando Jesus perguntou a terceira vez, ele ficou triste. Porque ele já tinha negado Jesus 3 vezes lá atrás. Amém? Quando Jesus foi preso, ele negou Jesus. Disseram, você estava com ele também. Eu nem conheço ele. Não, você tem o mesmo sotaque dele, você é galileu. Falou, não conheço. Então Jesus perguntou 3 vezes a ele. Aí ele lembrou que lá atrás ele tinha negado Jesus. Mas agora ele estava convertido. Naquela época ele não estava convertido. Ele tinha negado o primeiro amor. E você? Nega o primeiro amor? Ou você confirma o seu primeiro amor? Fala, eu creio. E creio que Jesus é o meu primeiro amor. Amém, igreja? Você é o primeiro amor. É isso que Deus quer. Que você tenha esse amor. Confia, fica firme. Amém? Fica firme no Senhor. Romanos 12:11, para terminar. Romanos, depois aí, Romanos 12, versículo 11. Eu conversava com a bispa, ela dizia, Lu, tem pessoas na igreja que ficam 3 meses sem aparecer na igreja. Aí depois de 3 meses ela vem, oi bispa, tudo bem com a senhora? Tudo, a bispa, tudo. A cara mais lisa do mundo, eu digo, não, comigo dá uma chicotada logo na cara. Aí a bispa dava uma gargalhada, ela dizia, eu queria ter a tua coragem. Eu digo, ela disse, não, vou dizer na palavra. Eu digo na palavra e na cara. É para tomar vergonha. Está pensando que Deus é o quê? Brinquedo? Amém? Tem que exortar o irmão. Jesus disse, se você vê o seu irmão
Olha o que o Senhor Jesus falou. Se você vê o seu irmão pecando e você não falar com ele, Deus vai cobrar de você. É ruim cobrar de mim, não, né? Eu vou amar o meu irmão. Vou dizer, irmão, o senhor está fora da palavra. A palavra de Deus diz isso. Ah, não, mas então, tá explicado. Já falei. Ana, se você quiser continuar no erro, o problema é seu. Mas eu estou aqui para ajudar. Então, Romanos 12, 11 diz isso. 12, 11, né? Versículo 11, diz assim, ó. Perguntou, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. É esse? Romanos 12? Capítulo 12, versículo 11. Diz assim, ó. No zelo não sejais remissos. O que é remissos? O que é remissos? No zelo, o que é remissos? No zelo não sejais remissos. O que é? No falar. Você tem que falar, tá vendo? Você zela pela pessoa, então você tem que falar. Amém? Você não pode chegar, Jesus, você está errado, você está no inferno, o diabo toma conta de você. Você não pode falar isso com a Giza. Giza é de Deus, ela tem Jesus. O corpo dela não tem diabo. Amém? Mas eu tenho que dizer, olha, Giza, você está fora, você está errada, você está fazendo isso e está fora da palavra. Ah, então tá, vou ver. Ela vai se consertar, é ou não é? Então você está zelando por ela. Amém? Então, vamos continuar aqui, no 11. Aí diz assim, ó, regozijai-vos em quê? Na esperança. É o que nós temos agora. Sede paciente na oração perseverante. Glória a Deus. Você tem que ser perseverante em vir à igreja aos domingos. Aí tem pessoas que dizem, pastora, eu queria vir todo domingo, mas eu dependo de outra pessoa. Aí é diferente. Então, né? Mas eu sei que o teu coração está com Cristo, está ligado. Mesmo você na sua casa, você está ligada. É, né? Tem pessoas que falam assim, pastora, eu não pude ir à igreja porque eu tive que fazer esse negócio, mas meu coração estava ligado lá. É isso mesmo. Graças a Deus que a gente tem a mídia, né, que pode se conectar. Antigamente era mais difícil, né? Tem um pastor que fala assim, eu gostava mais de antigamente, porque pelo menos não tinha nada e a pessoa era obrigada a ir na igreja. Eu digo, não, tudo que Deus faz é perfeito. Se Ele deixou a tecnologia para ajudar, né? Você vê, você fala de Jesus aqui e as suas caras, o seu rosto, vocês louvando, aparece no mundo inteiro. No momento certo. Olha, pessoas em casa veem você louvando. Antigamente não, né? Então, tudo que Deus faz é perfeito. Agora, a gente tem que saber usar. Você não pode usar a internet para prejudicar os outros, para roubar os outros, para passar golpe. Mas se você usar a internet para falar de Jesus, também pode dar testemunho. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para você. É isso que Deus quer que você faça na sua vida, meu irmão. Deus não quer que você seja uma pessoa... Hebreus 10, 25. Vamos lá. Hebreus. Diz assim, ó. Teve pessoas que hoje era para estar aqui, ó, para a gente comemorar aniversário do Alexandre, mas não veio. Por quê? Porque ficou cansado, porque viu o jogo, porque não deu. Jesus está falando, Apocalipse aí, arrepende-te. Deixaste o primeiro amor. Amém? Agora, se a pessoa tivesse de trabalhar, ele não acordava cedo, não ia? Mesmo dormindo, ia dormindo no ônibus. Ah, tem que trabalhar, né? Ana, mas para a casa de Deus não vem. É sério, pessoal. Eu tenho que falar. Entendeu? Então, Hebreus 10, 25.
10:25. Diz assim, ó. 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se... Qual o dia que se aproxima? A volta de Jesus. Está vendo? É a pastora que está inventando isso? Está aí, Hebreus 10:25. Leia em casa com calma. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vocês têm que estar firmes porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Então vamos continuar. Se você vai trabalhar, é outra coisa. Se você não pode vir na igreja domingo, está com dor, está com um negócio, a gente entende. Agora, você ficar em casa dormindo e não vem, isso é deixar o amor de Deus em terceiro lugar. Porque se fosse para você trabalhar, você acordava cedo e tinha que trabalhar. É ou não? Se não chegava lá, o patrão mandava tu embora. Não é assim? Então, a palavra de Deus, Deus observa essas coisas. Você vê que ele falou para João: fala para a minha igreja que ouça, que deixe de ouvir. Arrepende-te. Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, graças a Deus que nós temos o primeiro amor, e vamos continuar no primeiro amor, e vamos terminar no primeiro amor. Aleluia!